Olá, eu sou Rose de Melo Rocha. Eu sou o Tiago Tavares das Neves e é um prazer estar com vocês novamente no Pop Filia 2025. Estamos hoje apresentando o trabalho A Tempestade de Areia lhe trouxe para mais perto, percorrendo sentidos e narrativas prefigurativas na obra de Potiguara Barto. Esse é o resumo do nosso trabalho e agora vamos para a apresentação. O entramado narrativo Potiguara Bardo. Um eu palimpsesto. A obra artística de Potiguara Bardo, Persona Performática de José Aquilino Araújo, é analisada como um campo complexo de invenção estética, política e subjetiva. A artista potiguar, nascida em 1995, Potiguar abandona a formação em tecnologia da informação para emergir como uma figura multifacetada, cantora, compositora, atriz, roteirista e diretora audiovisual, cuja expressão artística é marcada por uma constelação conceitual que envolve elementos como bardos, ciborgues, fechação, nordestinidade, psicodelia e ficção identitária. É um caleidoscópio de referências. Narrando a impermanência e o não essencialismo, Potiguara mescla elementos de uma territorialidade nordestina desidentificada, e aqui fazemos uma referência à proposta de José Esteban Munhoz, e anti-estereotípica, traços da música eletrônica, do pop experimental, do psicodelismo e de discursividades ficcionais existenciais. O nome Potiguara homenageia os povos indígenas potiguara, marcando consciência histórica e resistência cultural, bardos e narrativa de resistência. Nesse sentido, territórios ficcionais que permitem reinventar experiências traumáticas e criar novas subjetividades. E aí, nós nos debruçamos sobre dois conceitos chaves emblemáticos, né? Um dos conceitos é o de perfechatividade, do Colin Arruda e Nonato, que são expressões de gêneros das gays afeminadas, fechativas, que desafiam e ampliam os limites conceituais da performatividade, conceitos trabalhado pela Butler, e eles atualizam aqui numa nova versão. Utilização de conceitos também do Deleuze e Guattari como máquinas desejantes e rizoma, para compreender as múltiplas camadas expressivas da artista. Entendemos que Potiguara performa ao mesmo tempo em que ficcionaliza. O conceito de perfechatividade, que já citamos, ele então é central na nossa análise, sendo compreendido como uma junção entre fechação e performance, que desloca os limites tradicionais da performatividade drag e da centralidade às expressões de gênero, como já dito, das gays afeminadas fechativas. Nesse contexto, Potiguara articula uma ficção potiguar, segundo nossa proposta, uma narrativa que mistura elementos culturais regionais e extraterritoriais, evocando o Nordeste brasileiro, ao mesmo tempo em que o reescreve em uma chave psicodélica, alienígena e crítica. E aí vamos para a ideia de bardos, né? De onde é que vem esses bardos de Potiguara? A ideia de bardo, ela vem do livro A Experiência Psicodélica, de Timothy Leary, que o termo significa estágios da experiência psicodélica, né? No livro tibetano dos mortos, em que é usada como uma metáfora de liminaridade e travessia entre mundos. É uma chave interpretativa e também epistemológica, fundamental para compreender a estética da artística. Seus bardos funcionam como dispositivos de reinvenção subjetiva, resistência étnico-territorial e superação de traumas, articulando-os com as teorias também de Deleuze e Guattari sobre o desejo, multiplicidade e produção de subjetividade. Em Mil Platôs, por exemplo, os filósofos propõem que o inconsciente opera como uma máquina produtiva e não como o teatro da representação. O inconsciente enquanto produção mesmo,
abordagem que embaça a leitura rizomática da obra de Potiguara, que escapa e rasura categorias fixas de gênero, identidade e território, representando-as em perspectiva plástica e pluridimensional. Potiguara também está relacionada a algumas influências e inspirações. Entendemos que a artista opera em uma chave de onivorismo estético. A música popular e regional do Norte e Nordeste brasileiros, a música pop internacional, o underground potiguar, a cena midiática configurada pelo drag ativismo de RuPaul's Drag Race, o psicodelismo estético existencial de Timothy Leary e a música eletrônica são algumas das influências de Potiguara impactando seu estilo e performance. Também, Potiguara, ela vai se articular a diferentes outros artistas. E, nesse sentido, essa articulação ela não é apenas uma articulação estética, mas é uma articulação afetual. Nessa rede afetual se encontram artistas como Caia Conque, Luísa Nassim, Gabi Amarantos e Matheus Carrilho, reverberando em sua criação artística e também reiterando um fluxo narrativo regional-nacional que é também cosmopolita. Estilo musical e artístico. É, gêneros e elementos musicais. Podemos falar que Potiguara, ela engloba, ela aglutina diversos gêneros musicais em sua obra. A música dela incorpora elementos da MPB, do hip hop e eletrônica, enriquecendo a experiência sonora, né? A própria Potiguara, ela canta, ela performa e ela escreve. Podemos falar de uma sonoridade única com essa aglutinação de tantos gêneros, né? Desses estilos e influências, cria uma sonoridade singular que se destaca no cenário musical contemporâneo. Podemos falar também da sua estética visual vibrante, o uso de cores vibrantes em seu trabalho cria um impacto visual forte e atrativo para o público. Também percebemos uma forte, um forte referencial imaginário nas suas letras. Em Você Não Existe, por exemplo, temos trechos como todo movimento surge do inconsciente, problemas se dissolvem no mar do infinito, ao se beber da água desse rio colorido, e aqui ela está fazendo uma remissão direta à experiência lisérgica, lidando com o passado, viro luz no espaço escuro, projeta os caminhos que se alteram para o futuro, que se abrem para o futuro. Em Oasis, uma de suas músicas mais impactantes, temos que você tem noção que consegue me afetar mais do que a situação da política brasileira, que é toda uma ironia, né, estético-existencial da artista. Me passei, estou sempre alucinando. Vou fugir e ser um monge tibetano. E aqui, mais uma vez, o diálogo com a perspectiva dos bardos tibetanos mesclados aos bardos lisérgicos. Em Plene, temos que, até que a dor veio para ensinar a não ignorar o mal que em mim habita. Foi libertador poder me enxergar, depois que desliguei a lanterna da culpa e vi meu reflexo se desintegrar. E aqui há um exercício narrativo da própria desidentificação da artista em relação às experiências traumáticas que ela viveu, e isso ela narra em inúmeras entrevistas. A gente trouxe aí também alguns apps e singles, né? Álbum mesmo, a Potiguara, ela tem o Simulacre de 2018 e logo depois, o do Sol TV Sessions, né? Também 2018. E logo depois ela fez alguns. Tem o último recentemente, que é o Romântica de 2025, que é um app com 6 faixas, incluindo Mina, com Getúlia Abelha e Piada Cósmica. Temos também Volte Sempre, que foi outro single. Diga Assim Pra Mim, de 2021. Caramba, de 2021, com a participação de Kaia Conk. Tudum, com a participação da Malca. Me Leve, de 2021 também, com participação do Matheus Carrilho.
Exodia, de 2021. Eu tenho Ascendente em Você, também de 2021, outro single. Oasis, de 2019, que é um grande sucesso da Potiguara. Ribuliço, de 2019, que tem a participação do Omulu, de Omulu. E indo agora nessa rápida apresentação, né, do resumo que também está disponível para leitura, a gente vai para algumas conclusões. É, é importante destacar, né, que a diversidade ou essa emergência da diversidade como força estética é um núcleo muito central na proposta de Potiguara. E a gente entende que ela, como uma ativista musical de gênero, ela vai se utilizar das suas plataformas para promover a diversidade, destacando a importância da inclusão em todas as esferas da sociedade. Trata-se também de uma expressão cultural de um outro Nordeste. A obra de Potiguara serve como um meio poderoso de expressão cultural, refletindo estratégias e experiências de comunidades subalternizadas que têm obtido, perdão, crescente visibilidade, táticas de disputa narrativa. O Nordeste, como ficção contra a narrativa, é um importante marcador dessa expressividade. Trata-se, portanto, de audiovisualidades marginalizadas e dissidentes que ganham a força da presença. O trabalho de Potiguara reverbera e ressemantiza vozes que frequentemente são ignoradas ou silenciadas. Vozes e regimes de gosto, a gente também pensa nesse sentido, trazendo à tona questões sociais e expressões artivistas prefigurativas, ou seja, que constroem uma cena utópica e propositiva. Ser um devir. A ficção potiguar indígena, criada por Potiguara, se manifesta em entrevistas, performances, letras e vídeos, e desafia estereótipos midiáticos sobre nordestinidade, propondo uma narrativa alternativa e dissidente. Sua arte está enraizada nas tradições locais, mas também dialoga com influências globais e elementos do pop experimental, conformando uma estética híbrida e decolonial, principalmente por trazer essa narrativa também indígena que está na sua trajetória. A artista elabora uma subjetividade em trânsito, nem estritamente drag, nem trans, mas em devir, abrindo sua multiplicidade e ao inacabamento. Nesse sentido, entendemos que a exegese audiovisual de Potiguara configura e prefigura a potência política de desejos em subversão. Em suma, Potiguara Bardo representa um projeto estético-político de resistência, em que arte, performance e desejo se articulam como forças de criação e subversão, como forças propriamente contranarrativas. Sua obra, marcada pela complexidade semiótica, etnopolítica, estética, propõe novos modos de ser, viver e imaginar. Se imaginar, imaginar um outro Nordeste como uma habitabilidade possível, tensionando igualmente normas de gênero, de regionalismo e expressão artística por meio de uma potência ficcional radicalmente libertadora. Obrigada. Em linhas Obrigado, gerais, gente. esses são algumas das propostas desse trabalho e nós esperamos, né, eu e Tiago, poder explorar melhor algumas dessas temáticas durante a apresentação do Congresso. Tiago, Obrigado, gente, mais uma vez. E conto com a presença de vocês no encontro, é, no nosso encontro, para podermos discutir melhor, não só esse trabalho, mas outros aí.